Vamos entrar por um momento no Templo de Jerusalém. Imaginem a cena, o som das moedas de ouro sendo jogadas no tesouro, sabe? O orgulho nos gestos dos ricos, toda aquela agitação de um lugar sagrado. Mas, no meio desse barulho todo, o olhar de Cristo se fixa num gesto quase invisível, um som que praticamente ninguém ouviu, e ele nos convida a ver o que ele vê. E pronto! Com essa frase, Jesus vira o nosso mundo de ponta cabeça. É um paradoxo divino. Como é que pode o pouco ser mais do que o muito? Como que a insignificância pode valer mais que a opulência? É essa a matemática do céu que a gente vai começar a entender agora. A chave para decifrar esse mistério todo está no olhar. Onde a gente vê gestos, Cristo vê o coração. O evangelho é muito preciso. Eles estavam sentados, observando. E olha, não era um olhar qualquer de quem está só de passagem. Era um olhar que penetrava as intenções, que pesava não as moedas, mas as almas. E o que esse olhar divino revela? Um verdadeiro abismo. De um lado, os ricos, dando o que lhes sobrava, uma doação que não os empobrece, que talvez até os enriqueça com status. Do outro lado, a viúva. Ela não dá do que está sobrando, ela dá o que ela precisava para viver. O gesto dela não é de exibição, é de abandono total nas mãos de Deus. E é bem aqui que a gente entra no coração do mistério. A contabilidade do céu, sabe, não usa os mesmos números que a da terra. Vamos tentar entender qual é a lógica por trás do valor de uma oferta aos olhos de Deus. Santo Agostinho nos dá a chave de ouro. Pensem bem nisso. É mais possuir Deus na alma do que ouro na arca. A viúva era materialmente pobre, mas espiritualmente riquíssima. Ela pôde dar tudo o que tinha, porque o seu tudo, a sua verdadeira posse, já era Deus. Essa entrega total tem raízes bem profundas. Lá no Antigo Testamento, o sacrifício mais perfeito era o holocausto. E por quê? Porque a vítima era inteiramente consumida. Nada era guardado para depois. Era um dom sem reservas. O gesto da viúva com suas 2 moedinhas foi um holocausto silencioso no coração do templo. Ela não guardou absolutamente nada para si. E o número 2. Por que 2 moedas? Santo Ambrósio nos oferece uma meditação belíssima sobre isso. Ele via naquelas 2 leptas um símbolo de toda a revelação, o Antigo e o Novo Testamento. Na sua simplicidade, a viúva ofereceu a totalidade da fé, um gesto minúsculo que, simbolicamente, continha toda a história da salvação. E essa oferta total nos convida a ir mais fundo, porque a lição aqui não é só sobre dinheiro, né? É sobre a vida inteira. Tem um dito antigo na espiritualidade cristã que diz exatamente isso: conquistamos a Deus com a última moeda. Não com a primeira, aquela que sobra, mas com a última, aquela que custa, que nos deixa vulneráveis e totalmente dependentes da providência. É nesse ponto de entrega que o coração de Deus é, por assim dizer, conquistado. São Gregório Magno resume isso de uma forma magistral. O reino não tem preço, mas custa tudo o que se tem. Qual era o tudo de Pedro e André? Um barco e umas redes. E o tudo da viúva? 2 moedinhas. O valor não está no objeto, mas na totalidade do gesto. O preço do reino é a nossa entrega por inteiro. E essa atitude da viúva não é uma peça de museu, não. É uma chama viva que atravessou séculos, incendiando o coração dos santos. Vamos ver como esse fogo se manifestou. Vamos pensar em São Francisco de Assis, que fez em praça pública o que a viúva fez no silêncio do templo. Se despojou de tudo. E o que ele rezava? Meu Deus e meu tudo. É a mesma lógica. Se Deus é o meu tudo, então essas moedas, essas roupas, esta vida, são só meios para glorificar a Ele. E a oferta nem precisa ser material. Para Santa Catarina de Sena, as 2 moedas foram o seu corpo, oferecido em jejuns e penitências, e sua alma em oração incessante pela Igreja. Ela nos mostra que o nosso tudo pode ser o nosso tempo, a nossa dor, a nossa paciência. No fim das contas, tudo se resume a isto. Nas palavras de ouro de São João Crisóstomo, a medida não está no que se dá, mas na vontade com que se dá. Deus não tem uma balança para pesar ouro, ele tem uma balança para pesar o amor. É o amor que transforma 2 moedas num tesouro eterno. Tudo isso é muito profundo, mas e nós, aqui e agora? Como é que essa viúva anônima de 2000 anos atrás fala a nossa vida hoje? Quais são as nossas 2 moedas hoje? Talvez seja aquele tempo de descanso que a gente oferece em oração. Talvez seja o nosso orgulho, que entregamos ao perdoar quem nos ofendeu.
Talvez seja aquela pequena ajuda que damos a alguém, mesmo quando também estamos com pouco. São gestos que o mundo talvez nem veja, mas que Deus pesa. E para que esta nossa análise não fique só na teoria, fica aqui um convite prático. Primeiro, qual é a moeda que pode ser oferecida esta semana? Identifique-a. Segundo, uma breve oração de entrega, todos os dias. E terceiro, um passo corajoso. Na próxima confissão, se perguntar: o que eu ainda estou escondendo de Deus? E entregar tudo. Porque, no fundo, cada um desses pequenos gestos nos prepara para o maior de todos. São Paulo nos chama a oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo. E onde isso acontece de forma suprema? Na Santa Missa. É ali que as nossas duas moedinhas são colocadas sobre o altar e se unem ao único sacrifício perfeito e total de Cristo na cruz. Vamos então encerrar esta nossa meditação com uma prece. Senhor Jesus, que observastes a viúva pobre, olhai para nós com misericórdia. Concedei-nos a graça de oferecer tudo o que temos e tudo o que somos. Amém. E assim a reflexão se volta para dentro. A viúva deu tudo. E a gente? Olhando para os nossos apegos, para os nossos medos, para aquilo que guardamos no cofre do coração. A pergunta final ecoa: qual é a última moeda que Deus está pedindo?